Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Te Contando Algo. Daremos continuidade à leitura do livro Eu Escolho Ser Feliz, do autor Rossandro Klinger. Capítulo 22. Uma nova forma de enxergar os erros. Quando eu fui fazer estudos sobre personalidades e biografias de pessoas que venciam, descobri que, de cada 10 coisas que um ser humano comum decide fazer, 5 dão totalmente errado. Ou seja, 50% das escolhas de uma pessoa comum fracassam. Por outro lado, de cada 10 coisas que um ser humano excepcional decide fazer, 8 dão errado. E pensamos, puxa, eu pensei que eles erravam menos. Não, muito pelo contrário, eles erram mais. Mas qual é a característica? Eles não se punem porque erram, pois entendem que o erro faz parte do processo. Cometer erros é uma parte muito importante da jornada pessoal. Com isso, eu não quero dizer que devemos agir de forma imprudente com a vida e conosco, mas que devemos ter a responsabilidade de, quando as coisas dão errado, ao invés de nos punir, focar em como agir diferente da próxima vez. No mundo complexo como o nosso, cada vez mais exigente, precisamos sempre nos autoavaliar e aprender com nossos erros. Mas por que é tão difícil aprender com os erros? Porque não queremos admitir que os cometemos. Acontece que a grande maioria de nós quer vender um personagem demonstrando para si mesmo e para os outros apenas o que tem de melhor. Tentar esconder nossas falhas nos leva a um profundo desequilíbrio e ao desenvolvimento de comportamentos disfuncionais de negação e projeção de nossos erros nos outros, gerando um profundo empobrecimento no nosso crescimento pessoal. Muitas pessoas pensam que observar nossos erros de modo maduro para aprender e avançar é a mesma coisa que focar nos pontos fracos de tal forma que nos gera um profundo desânimo e vontade de desistir. Não se trata disso, pois também necessitamos exaltar e fortalecer nossas emoções positivas, traços individuais, nossas virtudes. Até porque, depois de muita dor, erros e acertos, todos nós já possuímos algumas conquistas no campo da integridade e da ética pessoal. Desenvolvemos também, após muito desespero e precipitação, aprendizagem de autocontrole. Depois de muita covardia, chegamos a experimentar o sabor da coragem. De tantas batidas de cabeça, de tanta intempestividade, começamos a esboçar alguma sabedoria. E todo esse aprendizado foi resultado dos erros, que, após nos ensinarem sobre a vida, tornaram-se experiências positivas. Agora, e se, além de aprender com meus erros, eu também puder aprender com os erros dos outros? Você já percebeu quanto tempo perdemos falando dos erros que os outros cometem? Eu queria te fazer uma proposta diferente, então. Que tal aprender com os erros dos outros, ao invés de infantilmente falar deles? A ideia de que aprendemos com os nossos erros é uma verdade quase absoluta. Sobretudo, se frequentemente nos observamos e nos analisamos. Observar nossos próprios erros é uma alternativa muito boa para evitá-los no futuro. Além disso, você e eu sabemos que nossa vida tem um limite de tempo. Assim, não deveríamos perder tanto tempo errando. Por isso, que tal observar os erros dos outros, não para denegrir as pessoas, mas para aprender com elas. Quando fazemos isso, percebemos que não apenas economizamos tempo, mas ao fazê-lo, também evitamos sofrer as consequências dolorosas desses erros. Afinal, está bem claro que, quando não aprendemos com os erros, certamente iremos repeti-los e sentir novamente a dor e a raiva de não ter aprendido ainda. Desde o momento em que nascemos, cometemos erros, mas cada um deles nos ajudam no nosso desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida. Nos primeiros anos de nossa vida, constantemente falhamos, mas ao longo do tempo, a dor provocada por nossas falhas gera uma memória que nos permite evitar a repetição. Desse modo, verificamos que, por incrível que pareça, existe um lado positivo encontrado após a dor vinda dos erros, sobretudo quando percebemos que os erros, com as consequências mais dolorosas que nos atingiram mais profundamente, são exatamente os que têm o maior poder
de nos transformar. Nesse sentido, não devemos esquecer o quanto importante é aceitar as consequências de nossos erros, pois esse processo pode ser, igualmente, uma ótima lição que assimilamos, além do que aprendemos com o fracasso em si mesmo. E quando aceitamos as consequências de nossos erros, aprendemos também a ser tolerantes com os erros dos outros. E o comentário maldoso para focar ou aprender com os erros que os outros cometeram. Existe um antigo provérbio chinês que diz: o burro nunca aprende, o inteligente aprende com sua própria experiência e o sábio aprende com a experiência dos outros. Então, que tal sermos ao mesmo tempo inteligentes e sábios? Aprender com os próprios erros e com os erros dos demais. Assim podemos reduzir a nossa probabilidade de quedas e dores. Manter-se alerta e perceber tudo que se passa ao nosso redor e na vida de outras pessoas com a intenção de aprender. É uma estratégia inteligente para evitar dores que não precisamos experimentar. Capítulo 23. Se vendo de forma equilibrada. Se duas notícias sobre você fossem publicadas ao mesmo tempo, uma falando de sua contribuição para o desenvolvimento da saúde, através de uma pesquisa que você realizou e que irá ajudar muita gente, e outra falando que você foi estúpido ou funcionário de um hotel, qual dessas duas você acha que teria mais visibilidade na rede social e na cabeça das pessoas? Bem, não precisa ser nenhum gênio para concluir que a segunda notícia seria a mais vista e que ofuscaria sua conquista e pesquisa. Mas será que é porque as pessoas são mais e adoram uma fofoca? Bem, as pessoas adoram uma fofoca, não resta dúvida. Mas não é esse o verdadeiro motivo para focarmos o lado negativo das coisas. Na verdade, estamos respondendo a um instinto de sobrevivência duramente conquistado ao longo de nosso processo evolutivo enquanto espécie humana. Esse instinto nos dotou de uma tendência que a psicologia chama de viés de mente negativa. Na verdade, ele foi essencial para que pudéssemos sobreviver a um ambiente hostil do início de nossa história. Trata-se de uma capacidade que o nosso cérebro tem para quando chegam a nós dois ou mais estímulos simultâneos e igualmente importantes, focarmos nossa atenção ao mais negativo. Agora você deve estar se perguntando como focar o que é negativo pode ser positivo. Essa é mais uma das pegadinhas na vida, mas é fácil de entender. Imagine a seguinte cena: você está perdido numa floresta com sua família. Seus filhos estão com fome e você não vê alternativa que não seja se embrenhar mata adentro para buscar alguma comida. De repente, você percebe um coelho ao seu alcance e seu cérebro vibra com a possibilidade de proteína fresca, mas ao mesmo tempo uma cobra está indo sorrateiramente em sua direção. Bem, se você desistir, perde o coelho. Mas se tentar e insistir, pode ser mordido pela cobra. Numa situação dessa, com dois estímulos importantes, você tem pouquíssimo tempo para decidir. E certamente, você irá optar por fugir da cobra, mesmo perdendo o coelho. Quem agiu assim no passado sobreviveu. E quem fez diferente, certamente não ficou vivo para contar a história. Agora você deve estar entendendo como esse aprendizado foi vital para a nossa sobrevivência. Nossos ancestrais desenvolveram uma tendência de prestar muito mais atenção ao perigo, estímulo negativo, aqui representado pela cobra, do que ao estímulo positivo, aqui representado pelo coelho. O problema é que, se isso for essencial para a nossa sobrevivência, hoje, essa tendência ao viés de negatividade não nos permite fazer um julgamento mais equilibrado da vida e de nós mesmos. À medida em que nos concentramos mais no lado negativo do que no positivo, o que desequilibra nossa percepção do real. Isso fica ainda mais complicado quando levamos em consideração que não temos em nossos dias apenas dois estímulos, o coelho e a cobra. Temos uma profusão de estímulos disputando importância em nossa vida. Para lidar com tantos estímulos, nosso cérebro desenvolveu outra capacidade, que é a de filtrar o que é importante. Isso nos ajuda muito a não nos perder no emaranhado de informações, mas, ao mesmo tempo, pode empobrecer nossa percepção quando passamos a ver o mundo apenas através de nosso foco. Agora imagine a combinação de viés de negatividade, com sua tendência de focar o que está dando errado, mas o filtro seletivo, numa sociedade que sempre mostra pessoas excepcionais, as chamadas celebridades, em comparação a nós, meros mortais. Resultado, nos sentimos mais feios, burros, incapazes e, o que é pior,
menos merecedores de sermos amados, o que provoca profunda angústia e dor. E vemos o mundo como desmoronando, nos tirando a esperança de dias melhores. Já parou para pensar que não existiam motivos para você se sentir tão mal com você e com o mundo? E que essa sensação é apenas fruto de uma visão equivocada de nós mesmos e do mundo que nossa modernidade nos apresenta? Está na hora de você olhar para além das manchetes tenebrosas, para além da seleção simplificada da vida, estendendo os horizontes de suas percepções. Fazendo isso, você ganha duas coisas de cara: uma visão mais justa de você, o que facilita o amor próprio, e da vida, que renova as esperanças.